Olá a todos, eu me chamo Diego da Andrade Cidadania e este vídeo é para você que está tentando se agendar para a entrega da documentação, para o reconhecimento da cidadania italiana e você não está conseguindo. Tem muita gente que está ligando aqui para a gente, informando que está fazendo videochamada ainda e as videochamadas foram suspensas. Agora os agendamentos voltaram para o sistema Prenota-Me. Agora os agendamentos de cidadania por descendência, que são conhecidos também como cidadania por reconstrução, e passaporte estão sendo feitos pelo Prenota-Me. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder obter maiores informações diretamente do site do Consulado Italiano do Rio de Janeiro. No sistema anterior, que foi descontinuado agora em novembro de 2022, o consulado exigia que o interessado apresentasse a documentação, mostrasse na câmera a sua identidade e mostrasse o rosto, tá, na câmera do celular. Então não tinha como a gente agendar ninguém devido a essas exigências. Agora, pelo novo sistema, a gente consegue sim agendar, tá? Então se você precisar de ajuda com o agendamento, a gente sabe que não é fácil, né? Esses agendamentos, então você pode fazer contato com a gente vai deixar aqui na descrição também do vídeo nossos contatos. Vale lembrar que até o presente momento, o consulado ainda não retornou com os agendamentos para filho direto, apenas os agendamentos para cidadania por descendência e passaporte que retornaram e estão sendo feitos pelo Prenota-Me. Mas aí você pode perguntar, e Diego, se eu quiser me agendar como cidadania por descendência, mesmo sendo filho direto, seja filho de italiano ou filho de cidadão italiano reconhecido, né? Eu posso me agendar como cidadania por descendência? Sim, você pode. Só que além de você ter mais dificuldade para se agendar para essa vaga, que são bem mais concorridas, tá, do que filho direto, inclusive os valores, se você for pagar qualquer agendador, é geralmente o dobro do preço, tá? Além disso, você também vai se agendar para setembro. No momento da gravação desse vídeo, o calendário está para setembro de 2023. A gente está agora em dezembro de 2022, né? Então já está para setembro. Então, quer dizer, é um calendário mais extenso. De filho direto, pelo Consulado do Rio de Janeiro, sempre levou um mês, 2 no máximo, tá? E agendamento não tem como trocar. Então não adianta você pagar, por exemplo, para um agendador para te agendar como cidadania por descendência e depois querer se aproveitar de um calendário melhor de filho direto quando o consulado retornar, né? Liberar esses agendamentos de filho direto. Quando o consulado tinha disponibilizado os agendamentos por videochamada, muita gente reclamou porque os horários eram bem no horário de trabalho e muita gente não conseguia do trabalho, né, fazer as ligações. E eram muitas ligações, a gente tinha aí uma média aproximada entre 2.000 a 2.500 tentativas até conseguir. Então, muito se reclamou e o consulado suspendeu os agendamentos por videochamada e agora voltou a utilizar esse sistema Prenota-Me. A gente sabe que ninguém gosta de pagar, né, para um agendamento, mas também muita gente que estava tentando o agendamento antes da pandemia, né, e até falavam para a gente, não, a gente vai tentar, se a gente não conseguir, a gente retorna para vocês. Tudo bem, veio a pandemia e aí o consulado suspendeu os agendamentos e depois todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ficou um tempo fechado, depois reabriram e aí voltaram aí com o sistema videochamada que muita gente sofreu para conseguir um agendamento, os que conseguiram. Então agora por Prenota-Me é até mais fácil, porque pelo menos tem que se pagar, ok? Porque se não pagar fica difícil, né? Mas ainda assim nós temos também clientes que têm conseguido se agendar por conta própria. Então assim, se você agora está com a grana curta e você está querendo reconhecer a sua cidadania aqui pelo Rio de Janeiro, não desista, tente se agendar, as vagas são liberadas sempre meia-noite de Roma, então atualmente está às 8 da noite, mas isso depende também porque a Itália tem horário de verão, então sempre acompanhe o fuso horário da Itália, é sempre meia-noite de Roma. A gente sabe que os agendamentos são caros, até porque tem uma equipe que precisa fazer esses agendamentos, né, todos os dias, então isso custa caro, não se agenda em um único dia, 2, né, são vários dias, muitas das vezes semanas direto, tem alguns casos que chegam até a bater mês para conseguir agendar, então não é um trabalho tão simples assim. Ainda assim, pagar por um agendamento é muito mais em conta do que, por exemplo, solicitar um processo contra filas na Itália.
que vai levar aí pelo menos, né, 1 ano e meio. E vale lembrar também que o consulado italiano, ele analisa a documentação na mesma hora. O consulado italiano aqui do Rio de Janeiro. Então você vai apresentar a sua documentação e, estando tudo certo, você retorna em 6 meses para já emitir o seu primeiro passaporte italiano. Você não vai ver consulado italiano no Brasil mais rápido que isso. Em segundo lugar, a gente teria aí o consulado de Belo Horizonte, que o processo todo está levando aí o dobro do tempo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro leva 1 ano, Belo Horizonte vai levar 2. Mas não se engane, aqui no Rio de Janeiro é mais comum, inclusive essa semana mesmo, uma cliente nossa ligou pedindo para fazer o agendamento de novo dela, porque ela estava com uma documentação com um erro, um único documento, gente. Pasmem, um único documento, eles não permitiram, eles não fizeram o reagendamento, né, para cliente, porque em alguns casos o próprio consulado, né, tem autonomia de reagendar. Você entrega a documentação, né, e pega um e-mail deles para fazer contato, para informar, olha, já resolvi, quero retornar. Mas isso depende muito de quem te atende, não contem com a sorte, tá? Quando a gente prepara aqui a análise documental dos clientes, a gente entrega um relatório que a gente sinaliza, a gente separa tudo em baixa, média e alta probabilidade. A gente já teve clientes aqui nossos que às vezes estão com alta probabilidade do consulado recusar a documentação e mesmo assim eles levam a documentação no consulado. Então assim, é muito risco, tá? Porque do momento que o consulado negou a sua documentação, por mais que você retifique, você não sabe quanto tempo você vai levar para retificar e depois como é que você vai fazer para conseguir retornar ao consulado. Tá? Então sim, tem alguns casos que eles conseguem, por exemplo, liberam para o cliente mandar o que foi retificado por correio, tá? Mas isso tem sido os casos mais raros atualmente. Tá? É muito raro agora os clientes informarem para a gente que o consulado liberou e que deixou enviar por correio. Infelizmente não é assim que está acontecendo. E um detalhe importantíssimo também, enquanto você está retificando os seus documentos, muitas das vezes está aí perdendo meses para retificar esses documentos, os documentos que estão corretos, que você já emitiu e que não deu problema nenhum no consulado, podem acabar vencendo, porque agora a validade das certidões brasileiras, da documentação, né, que são certidões, mas os apostilamentos, as traduções juramentadas que você já fez para levar lá no consulado, também perdem a validade. É a partir da data da emissão da certidão, seja nascimento, casamento, óbito, passou de 1 ano, o consulado não aceita mais. Recentemente nós vimos em todos os jornais que o Eduardo e o Flávio Bolsonaro foram à Embaixada de Brasília pedir agilidade. Foi agora 8 de novembro, né? Eles pediram agilidade à Embaixada Italiana para concluir o processo deles. Eles protocolaram o processo deles em 2019. Você vê que uma família tão influente na política não foi bem informada e bem assessorada e perderam o tempo deles, mesmo os dois tendo residência também aqui no Rio de Janeiro, que eles não têm residência só em Brasília, eles optaram pela embaixada em 2019, agora eles já estariam com a cidadania deles reconhecida com o passaporte na mão há muito tempo, mesmo com a pandemia, se eles tivessem buscado o consulado italiano do Rio de Janeiro. Então notem que essa informação é uma informação de ouro. Lamentavelmente, tem muita assessoria que prefere mentir, enganar, informar que, não, aqui no Brasil a cidadania italiana leva 10, 12, 15 anos. Não chega a ser uma informação totalmente mentirosa, porque sim, a maior parte dos consulados está levando muito tempo, muitos anos para reconhecer a cidadania. Mas obviamente que esses assessores não vão querer falar que no Rio de Janeiro leva 1 ano, que em Belo Horizonte leva 2, porque uma assessoria pela Itália, seja de forma administrativa viajando para a Itália, ou também um processo judicial pelo tribunal italiano, ele é muito mais vantajoso financeiramente para o assessor. Mas obviamente aqui da Andrade Cidadania a gente não pactua com isso, a gente acha que os clientes devem escolher de acordo com as condições financeiras. A gente não vai mentir para o cliente, ocultar a informação que aqui pelo Rio de Janeiro é mais rápido, mesmo que isso seja, obviamente, um lucro a menos, mas não importa. Todo mundo tem o direito de escolher, todo mundo tem que realizar os seus sonhos, e se você não tem dinheiro para viajar para a Itália, não tem dinheiro para iniciar um processo judicial na Itália, que você faça aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, que
e você vai ter que preparar a sua documentação, não vai ter custo, né? Com um advogado na Itália, fica um orçamento bem mais em conta. Se você tem alguma dúvida quanto aos prazos de consulado, entre em contato diretamente com o consulado italiano. O consulado italiano aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não atende telefone, é uma dificuldade, mas assim, insistindo nos e-mails, eles retornam para você. A melhor forma de se comunicar e obter a informação correta é sempre fazer um contato direto com o órgão que você precisa. Então, não acreditem em qualquer informação que esses assessores aí na internet passam, tem muita desinformação, é muito interesse financeiro por detrás de tudo isso. Fiquem espertos. Outro aviso muito importante é que tem muita gente que não sabe que quem é filho direto, quem já tem um pai ou mãe que reconheceu a cidadania, tá? Pode ser tanto aqui pelo Consulado Italiano do Rio de Janeiro, como por qualquer outro lugar. Agora, óbvio, quando você solicita a cidadania aqui pelo Consulado Italiano como filho direto, você precisa apresentar agora a documentação italiana do seu pai ou da sua mãe. Então, se ele for solteiro, você vai ter que apresentar o ato de nasta, se ele for casado, vai ter que apresentar o ato de nasta e o ato de matrimônio. Tá? Mas você consegue se aproveitar desse agendamento mais rápido. O consulado ainda não liberou esses agendamentos, agora que mudou para o sistema Prenota-me, mas eu acredito que eles devem liberar a qualquer momento. Se você quiser, entre em contato aqui com a gente vai deixar na descrição do vídeo nossos contatos, e entre em nossa fila de espera, que do momento que o consulado retornar com os agendamentos de filho direto, nós vamos informar todos que estão na lista de espera, vamos passar o valor de agendamento, e aí você tendo interesse, a gente se agenda. Espero ter esclarecido a maioria das dúvidas, e caso vocês ainda tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, vamos deixar os nossos contatos também. Desejo a todos, em nome da equipe da Andrade Cidadania, um excelente 2023, cheio de realizações. Arrivederci!